No dia 6 de novembro de 1984, os americanos votaram para eleger seu próximo presidente. O republicano em exercício, Ronald Reagan, venceu por uma margem esmagadora, conquistando todos os estados, exceto Minnesota, o estado natal de seu oponente, Walter Mondale. Hoje, Reagan divide opiniões. Alguns o veem como um presidente que desregulamentou a economia e abriu caminho para a grande crise financeira de 2008. Outros o elogiam como o líder que venceu a Guerra Fria. Em 1984, os americanos claramente o queriam por mais 4 anos. O que explica essa visão dividida do 40º presidente dos Estados Unidos. Esta é a história de Ronald Reagan, um ícone do conservadorismo americano. O homem conhecido na história como Ronald Wilson Reagan nasceu em 6 de fevereiro de 1911 em casa, na vila de Tampico, no estado de Illinois. Seu pai era Jack Reagan. Quando Ronald nasceu em 1911, Jack, com 27 anos, trabalhava como balconista em uma loja em Tampico. Depois ele se tornou um caixeiro viajante. A família de Jack tinha raízes na Irlanda. O sobrenome da família era originalmente O'Regan, e o avô de Jack, Michael, nasceu e cresceu no condado de Tipperary, na região central da Irlanda. Ele partiu como parte do êxodo em massa após a fome irlandesa da década de 1840, emigrando primeiro para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos. Jack se casou com Nell Clyde Wilson em 1904, uma mulher de ascendência escocesa e inglesa. Jack e Nell tiveram um filho chamado Neil, 4 anos depois, em 1908, seguido por Ronald em 1911. A infância de Ronald não foi fácil. A família estava longe de ser rica, e ele foi um dos poucos presidentes que os Estados Unidos já tiveram que veio de uma origem humilde. Os Reagan mudavam-se com frequência, enquanto Jack encontrava trabalho como vendedor em Chicago, Monmouth e outras partes de Illinois. No final, eles se estabeleceram na cidade de Dixon após a Primeira Guerra Mundial, e Ronald frequentou a Dixon High School, nessa cidade. A casa dos Reagan era instável devido ao alcoolismo de Jack. Mais tarde em sua vida, ele tentou caracterizar sua infância como uma espécie de infância idílica e rústica nas pequenas cidades dos Estados Unidos. Mas, na realidade, Jack Reagan frequentemente se entregava a bebedeiras, e Ronald uma vez o encontrou desmaiado, em estado de estupor, na neve do lado de fora da casa da família em Dixon. Biógrafos sugeriram que a personalidade de Reagan foi moldada por essas experiências iniciais de maneiras que impactaram profundamente sua vida posterior. Naquele momento, durante sua infância, ele se aproximou mais de sua mãe. Ele adotou as crenças religiosas dela, já que Nell era protestante e seguidora dos discípulos de Cristo, enquanto Jack, como irlandês-americano, era católico romano. Isso, no entanto, não impediu Ronald de se identificar como irlandês-americano. Após o ensino médio, Ronald frequentou o Eureka College. Lá, ele obteve um bacharelado estudando economia e sociologia. No entanto, Reagan não era um estudante particularmente bom, e seus interesses se concentravam principalmente em atividades extracurriculares, especialmente no futebol americano. Ele também gostava de teatro, um interesse que acabaria sendo fundamental para ele a longo prazo. Após a faculdade, Reagan assumiu um cargo como locutor esportivo, trabalhando para uma rádio local em Davenport, Iowa. Esse foi o período da história moderna em que o rádio era o rei da mídia. A televisão só se tornaria popular após a Segunda Guerra Mundial.
e as pessoas estavam deixando de ir a shows teatrais para frequentar o cinema e ouvir rádio em casa. Havia uma arte em descrever jogos esportivos numa época em que as pessoas ainda não podiam assistir a uma partida, mas conseguiam imaginar o que estava acontecendo se os locutores fizessem uma boa descrição. Reagan era bom nisso e logo foi procurado pela rádio OMS em Des Moines, Iowa, para trabalhar em uma das maiores emissoras dessa região do meio oeste. Por mais estranho que pareça, para um homem que viria a ter uma influência tão significativa na história do século XX, talvez nunca tivéssemos ouvido falar de Ronald Reagan se não fosse pelo seu período como locutor esportivo de rádio. Enquanto viajava a trabalho com o Chicago Cubs, na Califórnia, em 1937, ele comentou com um amigo que não se importaria de tentar a carreira de ator. Ela o apresentou a um agente de cinema, que por sua vez o apresentou aos executivos da Warner Brothers. Algumas semanas depois, Reagan tinha um contrato de 7 anos com o cinema, e quando 1937 terminou, ele já havia feito sua estreia no cinema como protagonista em Love is on the Air. Ele apareceria em mais de 30 filmes nos 5 anos seguintes, sendo que só em 1938 foram 10 filmes. Reagan certamente não era um rival para Humphrey Bogart ou Cary Grant. Ele era um ator competente de filmes B, cuja carreira se baseava em sua boa aparência e profissionalismo. Em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos foram arrastados à força para a Segunda Guerra Mundial, quando o Império do Japão atacou Pearl Harbor, no Havaí. Um conflito no qual, até então, a opinião pública era favorável a não se envolver. Reagan já era casado naquela época. Depois de um período em que foi frequentemente mencionado nas colunas de fofoca como um dos solteiros mais cobiçados de Hollywood, ele se casou com Jane Wyman em janeiro de 1940. O primeiro filho deles, uma menina chamada Maureen, nasceu um ano depois, em janeiro de 1941. Depois, eles adotaram um segundo filho, Michael Reagan, nascido em 1945. Um terceiro filho, outra menina chamada Christine, nasceu prematuramente em 1947 e não sobreviveu por muito tempo. Enquanto Jane criava Maureen em casa, Ronald tinha partido para cumprir seu serviço militar. Ele era reservista do Exército desde 1937 e se apresentou para o serviço em 1942. Devido tanto ao seu histórico como astro de cinema, quanto à sua miopia, ele ficou principalmente em funções administrativas em várias partes do país durante a guerra e apareceu em literalmente centenas de curtas-metragens de treinamento militar e filmes de propaganda. Seu casamento desmoronou após a guerra, sendo a morte de Christine possivelmente um ponto de inflexão. Ele e Jane se divorciaram em 1948. 4 anos depois, ele se casou com Anne Frances Robbins, uma atriz que usava o nome artístico de Nancy Davis. Com Nancy, Ronald teve mais 2 filhos, Patty, nascida em 1952, e Ronald Jr., ou Ron, nascido em 1958. Em Hollywood, após a guerra, Reagan começou a se tornar mais politizado. Na verdade, suas opiniões políticas contribuíram para o fim de seu primeiro casamento. Jane tendia mais para o Partido Republicano, enquanto Reagan era democrata. Uma situação irônica, considerando sua imagem posterior como um ícone do Partido Republicano, embora isso tenha ocorrido antes do grande realinhamento da política americana no final dos anos 1950 e nos anos 1960. Reagan continuou atuando, mas nunca mais foi tão prolífico quanto havia sido no período entre 1938 e 1942.
Em vez disso, ele se tornou presidente do Conselho da Indústria Cinematográfica após a guerra e depois chefe do Sindicato dos Atores de Cinema, ocupando o cargo entre 1947 e 1952, e novamente por um breve período em 1959 e 1960. Ele foi reconhecido por seus contemporâneos como um líder forte do sindicato, que defendia de forma eficaz seus colegas. No entanto, o período de Reagan como chefe do sindicato é controverso, pois ele testemunhou extensivamente perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, que investigava alegações de que muitas pessoas em Hollywood eram comunistas. Em uma época em que a Guerra Fria com a União Soviética estava esquentando, ele se alinhou com os estúdios contra os sindicatos em Hollywood. Embora seja compreensível certo desconforto dentro dos Estados Unidos sobre o aumento das simpatias comunistas no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, no contexto da Guerra Fria em desenvolvimento, a inclusão de roteiristas e atores em listas negras, mesmo que apenas suspeitos de terem visões comunistas, é geralmente vista hoje como uma caça às bruxas, na linha do que foi o Pânico Vermelho promovido pelo senador Joseph McCarthy, que acabou sendo desacreditado. Enquanto seu papel no Sindicato dos Atores indicava a mudança de Ronald Reagan para se tornar uma figura mais política em Hollywood, ele continuou sendo uma presença constante nas telas. Sua última aparição no cinema foi em 1964, no filme Os Assassinos. Mas muito antes disso, ele já havia feito a transição para a televisão. Entre 1954 e 1962, ele apresentou centenas de episódios do General Electric Theater, na CBS, uma série de antologia que era transmitida em parte pela televisão e em parte pelo rádio. Era um tipo de programa de esquetes, do tipo tão popular nas décadas do pós-guerra, que envolvia a adaptação de contos e trechos de peças, livros e assim por diante. Isso garantiu que Reagan continuasse sendo uma figura de destaque no entretenimento americano. Parte do contrato dele também envolvia viajar pelo país como palestrante para a General Electric, uma empresa de serviços públicos que patrocinava o programa, para fazer palestras motivacionais nas 135 fábricas da GE em todo o país. Suas palestras se tornaram cada vez mais políticas no início dos anos 1960 e destacaram sua mudança de apoiador do Partido Democrata para republicano, promovendo a ideia de um Estado mínimo. Essa era uma visão política que foi evoluindo em Ronald Reagan ao longo dos anos. No final da década de 1950, ele estava convencido de que a expansão da burocracia governamental era um problema para o governo e a sociedade dos Estados Unidos. Ele era fortemente contrário a John F. Kennedy como presidente e fez um apelo apaixonado em apoio a Barry Goldwater, o candidato republicano contra o sucessor de Kennedy, Lyndon Johnson, na eleição presidencial de 1964. Sua intervenção não conseguiu evitar que Goldwater fosse derrotado em todos os estados, exceto 6, em uma vitória esmagadora para Johnson. E sua ideia da grande sociedade conquistou uma ampla coalizão de americanos por um breve período em meados da década de 1960. Quando a eleição de 1964 estava em andamento, Reagan já estava desempregado há muito tempo. A GE havia insistido em sua demissão como apresentador do General Electric Theater, pois ele havia se tornado político demais em suas declarações públicas. No entanto, o motivo oficial dado para sua saída do programa foi a queda na audiência. Longe de ficar desanimado com sua demissão pela General Electric, Reagan ficou ainda mais comprometido com a política e fez a transição completa da atuação para a carreira política em meados da década de 1960. Desde 1959, Pat Brown era o governador da Califórnia.
Esse líder democrata do estado foi popular em seu primeiro mandato, realizando projetos como o Projeto de Água do Estado da Califórnia e um plano diretor para o ensino superior. Sua popularidade caiu rapidamente em seu segundo mandato devido aos distúrbios de Watts em agosto de 1965 e outros problemas de ordem pública no estado. Isso proporcionou uma oportunidade para Reagan concorrer contra Brown como um outsider político, que, no entanto, tinha um perfil público devido à sua longa carreira no rádio, cinema e televisão. Concorrendo com uma mensagem de lei e ordem semelhante à campanha nacional de Goldwater, em 1964, Reagan conseguiu derrotar Brown por uma margem substancial na eleição de 8 de novembro de 1966. Ele serviu como governador da Califórnia por 8 anos, entre 1967 e 1975. O histórico de Reagan como governador frequentemente entrava em conflito com suas ações posteriores como presidente dos Estados Unidos. Por exemplo, na Califórnia, ele aumentou os impostos inicialmente para colocar o estado em uma situação financeira mais sólida. Ele também aprovou a Lei Mulford, não muito tempo depois de se tornar governador, que proibia o porte de armas de fogo carregadas. Apesar de Reagan ser um grande defensor do direito de portar armas, garantido pela Segunda Emenda. Ele decidiu testar o cenário político nacional ao entrar na disputa das primárias republicanas para a eleição presidencial dos Estados Unidos de 1968, já bastante tarde no processo. Reagan nunca foi um candidato viável, pois Richard Nixon já havia conquistado muito apoio quando Reagan entrou na disputa. Mas ele conquistou apoio suficiente durante sua breve campanha Pare-Nixon para indicar que era um futuro candidato presidencial viável. Quando seu mandato como governador da Califórnia chegou ao fim, no início de 1975, Reagan refletiu sobre seu próximo passo. Isso foi ditado pelos acontecimentos em torno do presidente em exercício. Gerald Ford havia sido vice-presidente de Richard Nixon até agosto de 1974, quando assumiu como chefe de Estado após Nixon renunciar devido às consequências do escândalo de Watergate. Embora 8 vice-presidentes anteriores tenham assumido a presidência após a morte ou assassinato do presidente da época, Gerald Ford foi o primeiro a fazê-lo devido à renúncia de um presidente e sem nunca ter sido eleito como vice-presidente. Spiro Agnew havia sido o companheiro de chapa de Nixon na eleição de 1972, mas renunciou em outubro de 1973. Assim abrindo caminho para uma ascensão notável de Gerald Ford, que se tornou vice-presidente e depois presidente em menos de um ano. Ele era profundamente impopular, até mesmo dentro do próprio partido, especialmente depois de nomear Nelson Rockefeller como seu vice-presidente. Enquanto o legado do escândalo de Watergate e a crise econômica dos anos 1970 tornaram Gerald Ford ainda mais impopular fora do Partido Republicano. Muitos consideraram especialmente grave o fato de ele ter concedido um perdão a Richard Nixon, impedindo que fosse processado. À medida que o descontentamento com a ideia de Gerald Ford concorrer como candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais de 1976 aumentava, Ronald Reagan decidiu se lançar como desafiante. Ele anunciou sua campanha em 20 de novembro de 1975, após meses de campanha não oficial. Sua campanha ganhou força e ele venceu as primárias de New Hampshire. A campanha nas primárias se mostrou inconclusiva e o candidato só foi decidido na Convenção Nacional Republicana em Kansas City, em agosto de 1976. Nessa ocasião, Ford derrotou Reagan por uma margem estreita, com 53% contra 47%. Ele superou as expectativas na eleição presidencial e o candidato democrata
Jimmy Carter só venceu por uma maioria relativamente pequena em uma eleição que os democratas deveriam ter vencido com muito mais facilidade. A derrota de Ford em 1976 pode ter sido respeitável, mas não havia possibilidade de que ele tentasse novamente se tornar o candidato republicano. Em vez disso, Reagan era amplamente visto como o candidato natural no final dos anos 1970. Além disso, a presidência de Jimmy Carter não era particularmente bem vista pelo público, embora muito disso estivesse fora do seu controle e fosse devido a ressentimentos sobre a crise econômica contínua na segunda metade dos anos 1970, decorrente da crise global do petróleo que começou em 1973. Estagflação, uma combinação de estagnação econômica e alta inflação, junto com preços elevados dos combustíveis. E a instabilidade causada pelos acontecimentos na Ásia Central, onde a União Soviética havia invadido o Afeganistão e a Revolução Iraniana ocorreu em 1979, também enfraqueceu Carter. Por outro lado, Reagan fez campanha em 1979 e 1980, como um candidato à presidência em plena Guerra Fria, que adotaria uma postura mais agressiva em relação aos russos. Ele enfrentou um desafio surpreendente do ex-diretor da CIA, George H.W. Bush, que se saiu bem nas primárias republicanas, mas acabou derrotando-o na convenção em meados de julho de 1980. Reagan então surpreendeu muitos republicanos ao escolher Bush para concorrer como seu vice-presidente. Juntos, eles derrotaram Jimmy Carter e seu candidato a vice-presidente, Walter Mondale, na eleição nacional em novembro de 1980. Reagan venceu com uma vitória esmagadora, conquistando 489 votos dos 500 e 38 no colégio eleitoral, em uma eleição na qual um candidato de um terceiro partido, John Anderson, recebeu quase 6 milhões de votos. Reagan agora tinha um mandato claro para adotar uma forma radicalmente diferente de governar daquela que prevaleceu nas décadas de 1960 e 1970. Ele foi empossado em sua cerimônia de posse em 20 de janeiro de 1981, a primeira vez que uma posse foi realizada na fachada oeste do Capitólio em Washington, D.C. Enquanto Reagan havia feito campanha com uma plataforma de reformas fiscais e econômicas agressivas e uma postura igualmente firme em relação à Guerra Fria. Antes que pudesse implementar qualquer uma dessas medidas, sua vida quase foi ceifada. Ser presidente dos Estados Unidos é uma tarefa perigosa. Já houve tentativas contra a vida de 17 presidentes e candidatos à presidência. 4 presidentes, Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley e John F. Kennedy, foram assassinados, o que significa que há uma chance de 8% de ser morto no cargo de presidente dos Estados Unidos, considerando que 45 homens já ocuparam o cargo. Na época de Reagan, Gerald Ford sobreviveu a 2 tentativas de assassinato no intervalo de 2 semanas e meia, em setembro de 1975. No caso de Ford, nenhum dos agressores chegou a atirar nele. Uma errou o tiro e a outra não conseguiu carregar as balas corretamente na câmara. Reagan não teve a mesma sorte. No dia 30 de março de 1980, e 10 semanas após o início de sua presidência, Reagan foi gravemente ferido depois que John Hinckley Jr. disparou uma bala que ricocheteou e entrou na região do peito de Reagan, quebrando uma costela e perfurando um de seus pulmões. Ele foi levado ao hospital e sobreviveu após uma cirurgia de emergência. Hinckley foi considerado não culpado por motivo de insanidade posteriormente. Ele havia desenvolvido uma paixão pela atriz Jodie Foster e afirmou que queria impressioná-la assassinando o presidente. Após sua chegada inicial ao hospital da Universidade George Washington, a pressão arterial de Reagan havia caído para 60 menos da metade do nível normal.
Teoriza-se que ele teria morrido se não estivesse em boa forma física para sua idade. Ele parou de fumar em 1966, depois que seu irmão desenvolveu câncer de garganta. Reagan também bebia moderadamente e se exercitava bastante. Ele saiu do hospital menos de 2 semanas após a tentativa de assassinato e logo começou a implementar suas políticas. O primeiro grande assunto de Reagan foi a economia interna. As opiniões econômicas dele mudaram consideravelmente ao longo de sua vida. Nos primeiros anos em Hollywood, ele apoiava um Estado maior, a intervenção do Estado e o poder da negociação coletiva, e chegou até a aumentar impostos quando foi governador da Califórnia. As posições dele mudaram com o tempo e nos anos 1970, assim como outros grandes líderes ocidentais, como Margaret Thatcher no Reino Unido, ele foi conquistado por a ideia de que o mal-estar econômico que atingiu o Ocidente a partir de 1973 poderia ser combatido, reduzindo impostos, enxugando o governo, desregulamentando a economia e privatizando ativos controlados pelo Estado. Essa abordagem ficou conhecida como Reaganomics nos Estados Unidos e é um paralelo direto ao thatcherismo no Reino Unido e ao neoliberalismo na teoria econômica ocidental mais ampla. Um dos primeiros componentes disso foi a Lei Tributária para a Recuperação Econômica de 1981. Isso quase se tornou lei em 1980, mas Carter havia bloqueado sua aprovação. Reagan sancionou a lei em 13 de agosto de 1981. A lei reduziu substancialmente as alíquotas do Imposto de Renda Federal em todos os Estados Unidos. Reagan às vezes é criticado por promover a desigualdade nos Estados Unidos por meio de seus cortes de impostos, mas as alíquotas marginais de impostos nos Estados Unidos eram extremamente altas nas décadas de 1960 e 1970. A questão da base tributária nos Estados Unidos e do déficit orçamentário e da dívida tem mais a ver com as políticas adotadas no segundo mandato de Reagan e por seus sucessores. Além dos cortes de impostos, o Federal Reserve continuou aumentando suas taxas para combater a inflação, atingindo um pico de quase 20% em 1981, uma medida drástica que realmente conteve a inflação desenfreada. Entre a queda da inflação e os cortes de impostos, a economia da era Reagan se recuperou de uma crise séria em 1981 e 1982 e começou a crescer consideravelmente a partir de 1983. Além dos cortes de impostos e da luta do Fed contra a inflação, Reagan adotou uma abordagem multifacetada para a economia. Por exemplo, ele desregulamentou a indústria de petróleo e gás para tornar os Estados Unidos menos dependentes de fontes de energia do Oriente Médio, um processo que era sensato e já estava em andamento sob Carter. Algumas agências federais terceirizaram partes de seu trabalho para terceiros, em linha com a crença reaganômica de que a iniciativa privada era mais eficiente do que o setor público. No entanto, a privatização foi muito menos dramática nos Estados Unidos sob Reagan do que foi na Grã-Bretanha sob Thatcher na década de 80. Os motivos para isso eram claros. O governo americano tinha muito menos ativos estatais desde o início. A natureza do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, desde meados do século XIX, era que coisas como as ferrovias eram em grande parte de propriedade privada. Embora a privatização talvez tenha sido menos intensa nos Estados Unidos sob Reagan do que às vezes se afirma, ele certamente cumpriu seus objetivos de enfrentar o poder dos sindicatos. Um incidente notável ocorreu no final do verão de 1980 e um depois que a Organização dos Controladores Profissionais de Tráfego Aéreo entrou em greve em 3 de agosto, exigindo um aumento salarial substancial, melhores pensões e uma semana de trabalho de 4 dias.
Reagan agiu rapidamente para intervir, contratando substitutos e convocando controladores aposentados de volta ao trabalho. Em poucos dias, a greve foi quebrada e muitos controladores de tráfego aéreo perderam seus empregos. Isso é considerado um marco no movimento trabalhista dos Estados Unidos hoje. Essas políticas são indiscutivelmente controversas, dependendo da visão econômica de cada pessoa. No entanto, não há como negar que a economia dos Estados Unidos se beneficiou inicialmente. Ela se recuperou da recessão econômica do início dos anos 80 e teve crescimento médio de 4,5% do PIB entre 1983 e 1988. Outro elemento da plataforma de políticas internas de Reagan que chamou a atenção foi sua ênfase na lei e ordem e na guerra às drogas. Novamente, não há como negar que os Estados Unidos eram uma sociedade violenta, com sérios problemas de criminalidade, quando Reagan assumiu o cargo. Cidades como Nova York registravam bem mais de 1.000 homicídios por ano. Muito disso estava ligado ao tráfico ilegal de drogas, especialmente a explosão do narcotráfico durante a década de 1970. Reagan e a primeira-dama, Nancy Reagan, com quem ele era especialmente próximo e em quem confiava para apoio emocional durante toda a sua vida política. Ficaram conhecidos pela campanha Diga Não contra o uso de drogas. Reagan certamente não começou a guerra contra as drogas. Ela foi criada principalmente sob Richard Nixon, mas o governo de Reagan aprovou legislações como a Lei de Cooperação Militar com as Forças de Segurança de 1981, que é vista como tendo levado à militarização dela. Os anos 1980 também testemunharam um aumento acentuado no desenvolvimento do que sociólogos e cientistas políticos agora chamam de complexo industrial prisional. O número de pessoas nas prisões dos Estados Unidos cresceu de cerca de 550 mil em 1980 para bem mais de 1 milhão em 1990 e depois para quase 2 milhões até o final do século. As políticas de Reagan podem ter sido bem intencionadas quando se tratava de reduzir níveis extremos de criminalidade, mas fracassaram por razões amplamente fora de seu controle. Em particular, a entrada de Reagan no cargo coincidiu com o surgimento de entorpecentes muito mais potentes no mercado americano. A introdução de novas legislações para combater a epidemia de drogas dos anos 1980 e início dos anos 1990 explica, em parte, o aumento no número de presos. Embora a guerra às drogas de Reagan tenha tido resultados mistos, não há como negar isso. Os níveis de criminalidade urbana caíram de forma bastante significativa na América nos anos 1990, e isso precisa ser visto, até certo ponto, como um resultado tardio das políticas de lei e ordem de Reagan nos anos 1980. Em contraste com sua postura ativa em relação à guerra às drogas e ao combate ao crime na América, Reagan foi notavelmente silencioso sobre a crise do HIV/AIDS, que começou nos Estados Unidos no início dos anos 1980. Os piores anos da crise nos Estados Unidos coincidiram com o período em que Reagan estava no poder. Ainda assim, ele só mencionou o assunto pela primeira vez em uma coletiva de imprensa em 1985, quando foi questionado sobre a crise. E ele só fez um discurso especificamente sobre o tema do HIV/AIDS em 1987, 6 anos após os primeiros diagnósticos nos Estados Unidos. Reagan adotava um tom belicoso em relação à Guerra Fria durante a campanha eleitoral de 1980, mas ele foi lento para realmente agir contra a URSS depois que assumiu o cargo, priorizando primeiro as questões econômicas internas. Em 1983, a economia dos Estados Unidos começava a crescer rapidamente e Reagan voltou sua atenção para questões de política externa.
A União Soviética havia invadido o Afeganistão na véspera de Natal de 1979 para apoiar um regime comunista lá. E desde então vinha lutando contra os mujahidin islâmicos no país. O governo dos Estados Unidos ofereceu apoio a esses combatentes. Havia muitos outros conflitos por procuração acontecendo ao redor do mundo, especialmente em lugares como Nicarágua e Guatemala, na América Central, e em partes da África, como a Etiópia. No dia 8 de março de 1983, Reagan fez um discurso histórico em uma reunião da Associação Nacional de Evangélicos em Orlando, Flórida, no qual ele se referiu ao conflito do Afeganistão e usou isso para fundamentar seu argumento de que a União Soviética era um império do mal. 2 semanas depois, ele anunciou planos para criar o que se tornaria a Iniciativa de Defesa Estratégica em 1984. O objetivo disso era usar novas tecnologias para tornar os Estados Unidos resistentes a um ataque nuclear, especificamente por meio do uso de sistemas avançados de detecção por computador e dispositivos de interceptação. Isso incluía até mesmo planos para armas semelhantes a lasers e sistemas de mísseis que ficariam localizados em órbita baixa da Terra. Essas ideias eram irreais para a tecnologia disponível em meados da década de 1980, e a Iniciativa de Defesa Estratégica foi ridicularizada como esquemas imprudentes de guerra nas estrelas pelo senador Ted Kennedy. No entanto, o que o plano Guerra nas Estrelas e o discurso do Império do Mal indicavam era que Reagan estava determinado a adotar uma postura mais dura em relação à União Soviética do que Carter ou Ford haviam adotado. Reagan foi o primeiro presidente dos Estados Unidos desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962 a se opor à estratégia de distensão. O primeiro mandato de Reagan testemunhou o momento mais perigoso da Guerra Fria desde a crise dos mísseis de Cuba, 2 décadas antes. No entanto, a ameaça nuclear que ocorreu na década de 1980 ocorreu de forma muito menos visível do que a crise dos mísseis de Cuba em 1962. A emergência da era Reagan é conhecida como Able Archer 83. Em novembro de 1983, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estavam realizando seus exercícios militares anuais na Europa, o que eles chamavam de Operação Able Archer. Esses eram exercícios militares bastante padrão, projetados simplesmente para indicar aos russos e seus aliados que a Aliança Ocidental estava pronta para responder a qualquer ameaça representada pelos comunistas na Europa Oriental. No entanto, em novembro de 1983, em grande parte devido à retórica de Reagan e ao início do programa Guerra nas Estrelas, os soviéticos estavam em alerta. Além disso, a OTAN havia introduzido um novo método de comunicações secretas entre suas unidades. Quando essas mensagens começaram a ser transmitidas, os russos, que também monitoravam esses exercícios militares todos os anos, ficaram realmente preocupados e acreditaram que os exercícios poderiam ser uma cortina de fumaça para um ataque real. Em resposta, o Politburo ordenou que suas forças na Polônia e na Alemanha Oriental ficassem prontas para defender as fronteiras da aliança do Pacto de Varsóvia e preparou seu arsenal nuclear. Documentos que só foram desclassificados nos últimos anos revelaram o quão perto o mundo chegou de uma guerra nuclear como resultado do Able Archer 83. No entanto, no final, os russos decidiram manter a posição e esperar que qualquer ataque viesse do Ocidente antes de responder. Foi um sinal de como as relações entre os Estados Unidos e a URSS estavam tensas durante o primeiro mandato de Reagan, mas as coisas logo melhorariam devido a uma mudança de liderança em Moscou. É preciso dizer que Reagan frequentemente criava tensões com os russos e o bloco do Pacto de Varsóvia por causa de seus comentários improvisados. Em outubro de 1982,
foi amplamente divulgado que ele havia se referido às autoridades polonesas como, abre aspas, um bando de vagabundos inúteis e desprezíveis. Uma forma de linguagem nada diplomática que não era usada nos anos 1980 ao conduzir a diplomacia externa, mesmo com um adversário. A declaração havia sido feita em caráter reservado enquanto ele se preparava para fazer uma declaração formal sobre a repressão ao sindicato Solidariedade na Polônia, cujo líder, Lech Wałęsa, foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz no ano seguinte. 2 anos depois, em 11 de agosto de 1984, no meio do pronunciamento semanal de rádio que ele fazia toda semana desde 1982, como presidente, ele fez uma piada ainda mais imprudente. Reagan concluiu seu pronunciamento dizendo: "Meus compatriotas americanos, tenho o prazer de informar que hoje assinei uma legislação que vai colocar a Rússia fora da lei para sempre. Começaremos a bombardear em 5 minutos. Esse era o senso de humor de Reagan e a piada foi feita fora do ar. No entanto, ela rapidamente vazou e houve uma comoção, pois consideraram uma declaração irresponsável durante um período de tensões elevadas na Guerra Fria. O senso de humor de Reagan não foi a única coisa que diferenciou sua presidência das demais. Os serviços secretos, por exemplo, tiveram que montar uma equipe que soubesse cavalgar quando Reagan se tornou presidente. Como ele passava seu tempo livre em seu rancho na Califórnia e cavalgava com a rainha Elizabeth II quando visitou o castelo de Windsor durante uma visita de Estado em 1982. Outra peculiaridade do seu tempo como líder dos Estados Unidos foi a chamada estratégia da bala de goma. Reagan passou a deixar as balas espalhadas pelo seu escritório anos antes, como um substituto para o cigarro enquanto tentava largar o vício. Na Casa Branca, como presidente, ele usava tigelas de balas de goma como uma forma de desarmar líderes e diplomatas estrangeiros, avaliando como eles reagiriam à informalidade do presidente dos Estados Unidos oferecendo uma tigela de balas de goma. Não foi apenas o comportamento de Reagan que deixou os russos desconfortáveis e levou ao incidente Able Archer 83. Ele demonstrou também durante seu primeiro mandato que estava disposto a tomar ações militares decisivas quando sentia que eram justificadas. No entanto, ele evitou envolvimentos de longo prazo desse tipo. Isso fez com que os americanos ficassem presos em uma guerra prolongada no Vietnã entre o final dos anos 1950 e sua retirada completa em 1975. Por exemplo, enquanto o governo dos Estados Unidos inicialmente tentou permanecer neutro na Guerra das Malvinas, que começou depois que o governo argentino invadiu o arquipélago britânico no Atlântico Sul no início de abril de 1982. Ronald Reagan logo decidiu apoiar de forma mais firme o governo de Margaret Thatcher. Ao se opor à junta militar em Buenos Aires, Ronald Reagan correu o risco de afastar um aliado estratégico na América Latina. O período mais intenso de intervenção no exterior, no primeiro mandato de Ronald Reagan, ocorreu nas semanas que antecederam o exercício Able Archer 83. Nas primeiras horas do dia 25 de outubro de 1983, uma expedição dos Estados Unidos invadiu a ilha caribenha de Granada, em resposta a um golpe militar ocorrido dias antes, que resultou na derrubada e assassinato do primeiro-ministro Maurice Bishop. A invasão resultou na remoção de Hudson Austin, que havia tomado o poder ao final dos distúrbios, e novas eleições foram realizadas em dezembro de 1984. Apesar do sucesso da missão, a ação unilateral do governo de Reagan foi condenada nas Nações Unidas, de onde não havia sido solicitada aprovação. A expedição em Granada fez com que a resposta dos Estados Unidos ao atentado contra seus quartéis das Forças de Paz no Líbano, em 23 de outubro de 1983, que resultou na morte de 241 militares americanos,
fosse inicialmente contida, mesmo que o ataque tenha sido um dos mais sangrentos contra forças americanas desde a Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu no contexto da longa Guerra Civil Libanesa. Reagan só respondeu em fevereiro de 1984 com uma campanha de bombardeios em massa contra Beirute e outros alvos no país. Novamente, os americanos não se envolveram de nenhuma forma além dos ataques. Reagan não iria se arriscar em guerras prolongadas no exterior, como os soviéticos estavam lutando no Afeganistão. Não há como negar que muitos líderes estrangeiros e observadores consideraram as ações de Reagan questionáveis em 1983 e 1984. A intervenção em Granada talvez tivesse sido justificada, mas Reagan agiu unilateralmente, sem qualquer debate internacional sobre o assunto. Em casa, as pessoas apoiaram muito mais suas ações, principalmente porque, após 2 anos iniciais difíceis no cargo, a economia americana ganhou força na segunda metade do primeiro mandato de Reagan. O crescimento do PIB dos Estados Unidos em 1984 foi de 7,2%. A única vez, desde 1951, que a economia dos Estados Unidos cresceu mais de 7% em um único ano. Com esse desempenho econômico, dando um impulso político, Reagan e Bush deixaram Walter Mondale e Geraldine Ferraro para trás na eleição presidencial. Eleição presidencial em 6 de novembro de 1984. A campanha de Reagan apresentou um famoso comercial intitulado Manhã na América, no qual foi dito: "É manhã novamente na América. Hoje, mais homens e mulheres irão trabalhar do que nunca antes na história do nosso país." Com as taxas de juros em cerca de metade dos níveis recordes de 1980, quase 2.000 famílias hoje comprarão novas casas. Mais do que em qualquer outro momento nos últimos 4 anos. É manhã novamente na América e, sob a liderança do presidente Reagan, nosso país está mais orgulhoso, mais forte e melhor. Por que iríamos querer voltar para onde estávamos há menos de 4 anos atrás? A maioria dos americanos concordou, e Reagan e Bush venceram em todos os estados, exceto no estado natal de Mondale, Minnesota. Apesar da imagem agressiva de Reagan como guerreiro da Guerra Fria, ele teve sucesso na economia, e o comercial Morning in America indicava que sua equipe sabia muito bem que era aí que estava sua força. Em seu segundo mandato, Reagan teria que enfrentar um novo líder soviético, mais enérgico. Konstantin Chernenko, o terceiro líder da União Soviética durante o mandato de Reagan, após as mortes de Leonid Brezhnev e Yuri Andropov, morreu em 10 de março de 1985. Chernenko, Brezhnev e Andropov nasceram todos entre 1906 e 1914 e chegaram à idade adulta durante a era stalinista. Eles eram líderes soviéticos mais velhos, cujas visões de mundo foram moldadas pela Segunda Guerra Mundial, pelo terror stalinista e pelas primeiras décadas da Guerra Fria. Por outro lado, o sucessor de Chernenko, Mikhail Gorbachev, nasceu em 1931 e tinha uma mentalidade diferente. Ele atingiu a maioridade em uma União Soviética mais próspera e menos tirânica nas décadas de 1950 e 1960. No entanto, ele viu então a economia soviética estagnar nos anos 1970 e não conseguir se recuperar da mesma forma que a economia dos Estados Unidos de Reagan nos anos 1980. Esse mal-estar econômico, combinado com incidentes como o desastre da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 26 de abril de 1986, convenceu Gorbachev de que a União Soviética precisava urgentemente de reformas para se modernizar.
Assim, ele iniciou políticas como a glasnost e a perestroika, nas quais buscava tornar a URSS mais aberta à discussão sobre reformas e também adotar um sistema econômico menos rígido. Gorbachev queria reformar a União Soviética, não destruí-la. Isso precisa ser enfatizado, pois no final, o programa de reformas dele acabou levando a URSS a um fim rápido. Reagan costuma receber o crédito por ter acabado com a Guerra Fria, e ele certamente teve um papel, mas Gorbachev foi realmente a figura mais importante. Reagan se encontrou com Gorbachev para a primeira cúpula oficial deles em novembro de 1985 em Genebra, na Suíça. Eles imediatamente estabeleceram uma boa relação, já que ambos vieram de origens humildes e perceberam que americanos e russos comuns tinham muito a ganhar com uma relação mais pacífica entre as duas superpotências. As reuniões se estenderam além do tempo programado e, em determinado momento, Reagan voltou para sua equipe diplomática após uma conversa com Gorbachev e proclamou que a União Soviética agora tinha um líder fundamentalmente diferente dos anteriores. Uma segunda cúpula aconteceu em Reykjavik, na Islândia, em outubro de 1986. Aqui, Reagan manteve-se firme em várias questões relacionadas à defesa e, em vez disso, pressionou Gorbachev a reformar a União Soviética e, no mínimo, conceder maior autonomia aos países do Pacto de Varsóvia, estados da Europa Oriental, como a Alemanha Oriental e a Polônia. Tudo isso deu frutos durante a terceira cúpula oficial deles em Washington, D.C., em dezembro de 1987. No meio disso, foi feito um anúncio de que o Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário seria assinado entre os dois países que controlavam praticamente todo o arsenal nuclear do mundo na época. O tratado proibiu o desenvolvimento de mísseis de alcance intermediário que poderiam transportar ogivas nucleares por distâncias de cerca de 5.500 quilômetros. Isso estava longe de ser o fim do impasse nuclear que existia entre as duas nações desde que os russos testaram sua primeira arma atômica em 1949. Por outro lado, foi um movimento profundamente simbólico que sinalizou um claro degelo nas relações da Guerra Fria e um desejo de acabar com décadas de tensões. Outros acordos foram assinados durante a presidência de George H.W. Bush, que certamente podem ser descritos como parte do legado da diplomacia de Reagan com Gorbachev. A diplomacia de Reagan com Gorbachev rendeu muitos frutos a longo prazo. Por outro lado, seu governo acabou envolvido em controvérsias no meio do seu segundo mandato. Isso se concentrou no Oriente Médio e na América Central. Os Estados Unidos começaram apoiando Saddam Hussein e o Iraque na guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988. Com o tempo, a posição do governo Reagan mudou quando Hussein começou a usar armas químicas, tanto contra os iranianos quanto contra a minoria curda no norte do Iraque. Embora a crise dos reféns na embaixada dos Estados Unidos no Irã, entre a Revolução Iraniana de 1979 e a libertação dos reféns em janeiro de 1981, significasse que os Estados Unidos nunca poderiam ser vistos fornecendo armas aos iranianos. É exatamente isso que estava acontecendo em meados dos anos 80. Isso fazia parte de um complexo comércio triangular planejado, pelo qual os lucros clandestinos seriam então usados para financiar os rebeldes contras que se opunham aos sandinistas comunistas na Guerra Civil da Nicarágua. A iniciativa inicial logo ficou atolada em tentativas de usar os lucros para libertar reféns mantidos pelo Hezbollah ligado ao Irã no Líbano. O escândalo Irã-Contras foi exposto em novembro de 1986 e Reagan teve que fazer um pronunciamento televisionado à nação em março de 1987.
onde ele tentou explicar a maneira como a negociação de armas com o Irã acabou se envolvendo em diferentes questões geopolíticas. O que intensificou as críticas foi o escândalo Irã-Contras ter vindo à tona. Ao mesmo tempo em que o Kuwait solicitava ajuda americana para defender seus petroleiros que transitavam pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz contra ataques do Irã. Isso aconteceu numa época em que o choque da crise do petróleo de 1973 e os danos econômicos que ela causou ainda estavam frescos na memória dos americanos. A ideia de que o governo de Reagan havia conspirado com autoridades iranianas e, ao mesmo tempo, estava enviando uma força naval dos Estados Unidos ao Golfo Pérsico para defender petroleiros do Kuwait, tentando entregar petróleo ao mercado mundial contra possíveis ataques iranianos, não agradou a muitos americanos. O caso Irã-Contras foi a maior controvérsia do mandato de Reagan na Casa Branca. Em outros aspectos da política externa, Reagan respondeu à crescente condenação internacional ao regime do apartheid na África do Sul, adotando o que foi chamado de política de engajamento construtivo. Por meio disso, Reagan buscou convencer o governo sul-africano a abandonar elementos do apartheid ao longo do tempo. Não foi uma abordagem popular, e em 1986, o Congresso dos Estados Unidos se sobrepôs a Reagan. Sua abordagem conciliatória em relação à África do Sul refletia o desejo de manter o maior número possível de nações africanas dentro da esfera de influência de Washington. Em uma época em que muitas guerras civis, com elementos da Guerra Fria, estavam em andamento em todo o continente, especialmente na Etiópia. A Líbia também havia se tornado uma questão. No dia 5 de abril de 1986, um atentado terrorista foi realizado em uma discoteca em Berlim Ocidental, matando 3 pessoas e ferindo mais de 200. Logo se concluiu que o regime de Muammar Gaddafi estava ligado aos terroristas, e no dia 15 de abril, a Operação Eldorado Canyon foi realizada por ordem de Reagan. Um rápido bombardeio estratégico atingiu vários aeroportos da Líbia e enfraqueceu parte da força aérea de Gaddafi. Isso também levou a uma divisão ainda maior entre a Líbia e o Ocidente, e nas últimas semanas do segundo mandato de Reagan, o atentado de Lockerbie ocorreu em 21 de dezembro de 1988, um ataque a um avião de passageiros que resultou em 270 mortes na Escócia. Acreditava-se amplamente que Gaddafi havia autorizado o ataque. Apesar dessas questões de política externa, é provável que se Reagan não estivesse impedido de concorrer novamente, ele teria conseguido vencer um terceiro mandato. Ele continuou extremamente popular no país, em parte porque a economia americana continuava indo bem. Mesmo o queda do mercado de ações na Segunda-feira Negra, em 19 de outubro de 1987, acabou sendo mais uma queda brusca e rápida, do qual os Estados Unidos se recuperaram relativamente rápido. Assim, como a economia de Reagan teve um bom desempenho no geral, seu vice-presidente, George H.W. Bush, que estava profundamente envolvido no caso Irã-Contras, conseguiu vencer a eleição como o 41º presidente dos Estados Unidos após a eleição de 8 de novembro de 1988. Ele conquistou 426 votos no colégio eleitoral contra os 111 de Michael Dukakis. A atuação de Reagan na Guerra Fria realmente deu frutos durante o único mandato de Bush Sr. Já havia uma grande agitação interna na Polônia no último ano de mandato de Reagan. Isso se espalhou para a Hungria, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental em 1989, levando à queda do Muro de Berlim e ao colapso da Cortina de Ferro. A Alemanha foi reunificada em 1990 e a URSS colapsou com uma velocidade surpreendente em 1991.
A Guerra Fria havia acabado. Reagan não venceu a Guerra Fria, como alguns analistas exagerados às vezes afirmam, mas ele contribuiu substancialmente para o seu fim. Reagan foi o presidente mais velho a deixar o cargo, quando o fez aos 77 anos de idade, no início de 1989, embora Joe Biden já tenha superado essa marca. Apesar de sua idade avançada, Reagan declarou publicamente que tinha planos extensos para seu pós-presidência. Ele se ocupou com o trabalho na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, que foi inaugurada em Simi Valley, na Califórnia, em 1991. Ele e Nancy voltaram para a costa oeste depois de deixarem a Casa Branca, e lá viveram entre o rancho deles e uma casa em Bel Air, em Los Angeles. Nancy estava mais ocupada do que Ronald, de certa forma, pois ela havia criado a Fundação Nancy Reagan para continuar seus esforços na luta contra as drogas após seu tempo como primeira-dama. Após um período respeitoso em que evitou os olhares do público para não tirar o foco da posse de Bush, Reagan voltou a fazer aparições públicas e a dar discursos. Uma de suas principais preocupações na aposentadoria era promover a continuidade da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, o direito de portar armas. Essa era uma preocupação antiga de Reagan, e a Associação Nacional do Rifle havia apoiado sua candidatura em 1980 e 1984. Uma ressalva é que Reagan se tornou um crítico da posse de armas de assalto e metralhadoras nos anos 1990, afirmando que não via razão prática para que os americanos as possuíssem. Sobre outra questão constitucional, Reagan era a favor da revogação. Ele não era fã da 22ª emenda, que havia sido ratificada em 1951 para limitar os presidentes dos Estados Unidos a 2 mandatos. Não há indicação de que Reagan se opunha a isso por motivos pessoais. Ele não tinha a intenção de tentar concorrer novamente para um 3º mandato. Em vez disso, ele era contra as restrições de mandato, pois acreditava que isso era um princípio antidemocrático. Esses discursos e aparições públicas chegaram a um fim abrupto em 1994, quando Reagan foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Embora tenha vivido até 2004, ele passou seus últimos anos longe do olhar público, pois sua condição se deteriorou drasticamente. No fim dos anos 1990, ele reconhecia poucas pessoas que o visitavam. Reagan faleceu em 5 de junho de 2004 em Los Angeles, aos 93 anos de idade. Ronald Reagan está entre os 10 presidentes mais importantes da história americana, ao lado de nomes como George Washington, Abraham Lincoln e Theodore e Franklin Roosevelt. Mas Reagan geralmente é colocado ao lado de presidentes influentes como Andrew Jackson, Woodrow Wilson e Lyndon Johnson, pois, ao contrário de Washington, Lincoln e os Roosevelt, ele divide opiniões. Sua ascensão à Casa Branca foi incomum. Ele começou a vida como locutor esportivo na era do rádio e depois se tornou um ator de destaque em Hollywood. Após um papel polêmico na caça às bruxas em Hollywood, ele entrou para a política e se tornou governador da Califórnia em 1967. A partir desse momento, sua estrela só subiu e já em 1968 ele concorreu para se tornar o candidato presidencial do Partido Republicano. Uma segunda campanha, desafiando o então presidente Gerald Ford, em 1976, foi surpreendentemente acirrada. E a partir daí, Reagan era o claro favorito para ser o candidato republicano em 1980. Ele entrou na Casa Branca naquela eleição com George Bush Sr. como seu vice, derrotando um impopular Jimmy Carter, que enfrentava dificuldades econômicas e políticas. No cargo, Reagan é conhecido por duas coisas:
Ele adotou uma postura firme em relação à União Soviética e sinalizou sua determinação em vencer a Guerra Fria. Em um momento em que a economia russa continuava a se deteriorar e a URSS havia se atolado em seu equivalente à Guerra do Vietnã no Afeganistão. Em segundo lugar, ele adotou uma nova abordagem econômica semelhante à adotada por Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, especificamente cortes de impostos, desregulamentação e privatização. Embora a Reaganomics possivelmente tenha criado problemas de longo prazo, não há como negar que a economia americana se recuperou de forma muito concreta na década de 80, após a difícil década de 70. Da mesma forma, a abordagem dele em relação à Guerra Fria divide opiniões. Reagan teve papel importante na vitória dos Estados Unidos nessa guerra, mas os críticos argumentariam que a verdadeira força motriz por trás do fim do conflito foram as reformas internas dentro da URSS e dos países do Pacto de Varsóvia. Seja qual for a verdade, historiadores e outros continuarão debatendo o legado de Reagan por muito tempo ainda. O que você acha de Ronald Reagan? Ele foi a figura central na vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria? Ou a União Soviética estava fadada ao colapso, independentemente de qualquer coisa que Reagan tenha feito? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E por enquanto, muito obrigado por assistir.